Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Eu sou o professor Thiago Arruda. Vou falar um pouquinho sobre corrida de orientação para vocês. Alguém aqui conhece o esporte corrida de orientação? Já ouviu falar? Beleza, aqui como não, né? Mas para contextualizar, o esporte de orientação, ele é um esporte onde o atleta ele precisa localizar pontos de controle em um determinado terreno, né? Com o suporte de um mapa e o auxílio de uma bússola, certo? Então aqui nessa imagem a gente consegue ver esse atleta já saindo do ponto de controle e já se direcionando para o próximo ponto de controle dele, tá? Nessa segunda imagem, a gente consegue ter uma noção de como é um mapa de orientação, onde o atleta utiliza para ler as informações para poder se deslocar. Então eu tenho cores, eu tenho linhas, eu tenho pontos, eu tenho alguns símbolos onde o atleta faz a leitura das informações que estão no terreno para poder se deslocar naquele espaço. E o percurso ele é definido por um triângulo, o triângulo ele é o ponto de partida, tem círculos que indicam os pontos de controle e dois círculos concêntricos indicando a chegada. Tá? E o atleta precisa percorrer isso em uma sequência pré-determinada. Eu estou contando essa história da orientação para vocês porque esse esporte mudou minha vida. Eu conheci o esporte de orientação no meu segundo período da faculdade. Tá? Então, entrei na faculdade, não conhecia nada de educação física a não ser futebol, que era a área que eu gostaria de trabalhar, e fui apresentado a isso. Caramba, vou para o meio do mato. Né? E aprendi, gostei, e isso fez com que eu evoluísse de uma determinada forma que me levou à docência. Então, a oportunidade que eu tive de ingressar no mundo acadêmico como professor, eu devo muito à modalidade esportiva chamada orientação. Aqui a gente denomina corrida de orientação para familiarizar, né? Mas ao esporte orientação. Então, eu fui o primeiro professor a ser aprovado para um processo seletivo que envolvia a modalidade orientação e foi aqui no UFRJ. Então, essa modalidade está presente na minha vida em todos os aspectos, vocês podem perceber, tá? E eu queria conhecer um pouco mais sobre a modalidade, né? Apesar de lecionar sobre ela, entender um pouquinho como poderia contribuir para o que ela fez para mim também, o que ela fez na minha vida, tá? Eu consegui participar em outras universidades, inclusive, eu consegui fazer palestras para batalhões de operações especiais envolvendo o conhecimento que eu tinha, então eu falei, caramba, eu posso evoluir esse conhecimento. E a ideia de fazer isso, como o professor Marco Aurélio muito bem colocou também na apresentação dele, é não necessariamente somente para atletas, é para que as pessoas possam ter a oportunidade de conhecer o que eu conheci e, quem sabe, mudar também a sua vida para melhor, como foi modificado com a minha. E para entender um pouquinho dessa modalidade, ora, se você precisa fazer a leitura de um mapa, você precisa ter uma capacidade cognitiva, então isso a gente considera como a técnica do esporte. Leitura de mapa, informação, capacidade de relacionar a técnica ocular com o que você está vendo no terreno, capacidade de memorização. Então são várias técnicas que a gente tem no nosso esporte que a gente precisa utilizar durante um percurso, não unicamente, exclusivamente a parte física, apesar de ser um esporte de corrida. Tá? Aqui a gente pode ver que na pandemia a gente teve um decréscimo muito grande das pessoas praticando atividades físicas, exercícios físicos, né? Mas mentalmente a gente conseguia fazer algumas atividades envolvendo o esporte e orientação de acordo com as características técnicas que a modalidade tinha. Tá? Mas, logicamente, quando a gente pensa em esporte de rendimento, em um esporte de corrida vence quem chega primeiro. E a capacidade física é muito importante. Nessa foto vocês podem ver um atleta de alto rendimento, ao fundo, é lógico, não sou eu aqui, tá? Então o atleta está ao fundo. E assim, é interessante porque nessa modalidade, ela fez com que eu, pela primeira vez na minha vida, conseguisse correr uma distância de 10 km. Eu nunca tinha corrido 10 km na minha vida. 10 km não dá, ficar correndo ali não era uma coisa para mim. Mas na orientação, nesse percurso, eu corri 13 km. Cheguei ao final e falei, cara, como é que eu fiz isso? Eu nunca corri 10 km na minha vida, eu nunca treinei para correr 10 km e no esporte eu consegui. Por quê? Tinham outros critérios envolvidos, outras capacidades envolvidas que me tiravam da cabeça de você estar correndo somente. Né? E aí a minha ideia é tentar pesquisar um pouquinho sobre isso. Qual é o tipo de treinamento físico que melhor se adequa ao esporte considerando essa capacidade cognitiva do atleta? Porque são duas coisas que precisam estar interligadas. E aí essa é a pergunta de $1 milhão, né? Qual é o melhor treinamento físico? Acho que todo mundo em toda a sua modalidade pensa, né, que não sabe responder, mas tem alguns direcionamentos. Uma proposta que surgiu interessante é a proposta do treinamento
polarizado. Né? O treinamento polarizado ele faz com que o atleta treine uma quantidade, o maior volume de treino possível na Z1, que é a primeira zona do limiar de lactato, ou seja, com um volume baixo de treinamento. No volume médio, na Z2, um volume bem reduzido de treinamento. E lá na última, na parte mais intensa do treinamento, uma quantidade um pouquinho maior do que na Z2. Então, a concentração no treinamento polarizado seria diferente da concentração de treino no treinamento tradicional, que basicamente os atletas treinam num ritmo médio, no seu maior volume de treinamento. E aí ficou aquela pergunta, né? O que eu quero fazer? O que eu quero saber? O que eu quero ter de informação para poder compartilhar? Primeiro, eu quero definir o primeiro e segundo limiar ventilatório dos atletas. Eu quero saber aonde são esses limiares para poder ter essa informação. Depois, eu quero definir esses limiares através de uma análise do sangue. Então, eu vou fazer uma coleta sanguínea desses atletas, antes e depois da intervenção. Eu quero definir os padrões de perda cognitiva em cada zona de treinamento. Eu quero saber se, de fato, treinar com esse atleta na zona 1 vai ampliar a capacidade física deles e a capacidade cognitiva, e treinar lá na zona 3 também vai fazer com que ele tenha uma perda técnico-cognitiva para a modalidade. Eu quero analisar os biomarcadores desses atletas, tá? Também antes e depois da intervenção, e eu quero comparar esses resultados para poder tomar a decisão de qual é a melhor estratégia de treinamento. Mas como fazer isso, né? E essa aqui é a questão. São tantas coisas que aí fica como fazer isso. E a minha proposta é fazer com que eu tenha 3 grupos, um sendo treinado de forma tradicional, o treinamento não vai ser alterado, um outro grupo com a proposta do treinamento polarizado e um outro grupo controle que não esteja fazendo treinamento naquele determinado período. Eu vou fazer a avaliação antes e depois da intervenção de treinamento, então essa intervenção ela vai ser de 8 a 12 semanas, a gente já está definindo, de treinamento polarizado, treinamento tradicional e sem treinamento para o grupo controle, certo? E aí, antes e depois, nós teremos testes. Além do teste físico, teremos testes técnicos para poder determinar se houve perda de capacidade cognitiva técnica ou não desse atleta, tá? E também faremos as análises bioquímicas para entender se tem, quais são os limiares de lactato e a produção do fator neurotrófico do cérebro, beleza? Aqui são atletas de ambos os gêneros, de 18 a 35 anos, em categorias avançadas na modalidade há pelo menos 2 anos, ou seja, que estejam evoluídos no esporte. E o que eu espero encontrar? Que na pós-intervenção seja melhor essa capacidade física e cognitiva do atleta, mas que no treinamento polarizado ele tenha uma capacidade cognitiva um pouquinho maior. Tá? Para quê? Para que todo esse grupo que participe consiga participar com uma qualidade melhor de treinamento, de atividade, de prazer enquanto pratica atividade física. Porque independente se você está aprendendo, se você está disputando uma prova de rendimento, ou se você está fazendo por puro lazer, segundo Harold, que era um atleta de 95 anos que praticava orientação, essa frase aqui cabe muito bem pra gente, porque faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda.